Olá a todos os alunos e alunas, espero que todos vocês estejam bem. A partir deste momento, eu te convido para que você possa acompanhar a videoaula de Sociologia. Esta videoaula, ela está direcionada, como eu venho de uma maneira insistente, colocando em videoaulas anteriores, para você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e você, caro aluno, cara aluna, é o meu convidado, a minha convidada especial para essa videoaula. E como eu sempre pondero ao longo dessas videoaulas, nós temos um material referencial, que é o livro que você tem na sua casa. E eu peço que você utilize esse livro. Nesta videoaula, nós daremos continuidade à temática Socialização, Cultura e Multiculturalismo, de uma série de videoaulas com essa abordagem. E nós estaremos aqui trabalhando, eu estarei explicando a vocês 4 questões. 2 dessas questões retiradas do livro didático, que é este livro didático cuja referência bibliográfica vocês estão visualizando na projeção. É o livro à prova Enem, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, primeiro ano do ensino médio, e 2 outras questões que eu estarei tratando com vocês, elas serão retiradas justamente do Enem, ou seja, questões que fizeram parte do caderno de provas do componente de Ciências Humanas do Enem de anos, que eu estarei especificando daqui a pouco a todos vocês. Então vamos lá? Você está preparado? Porque eu já estou e estou aguardando você. Vamos para a nossa primeira questão do nosso Exercitando? Questão número 16. Ela se inicia na página 170 e finaliza na página 171. Nós temos assim um enunciado, temos aí uma citação. As questões do multiculturalismo e da diferença tornaram-se nos últimos anos centrais na teoria educacional crítica e até mesmo nas pedagogias oficiais, mesmo que tratadas de forma marginal como temas transversais. Essas questões são reconhecidas, inclusive pelo oficialismo, como legítimas questões de conhecimento. O que causa estranheza nessas discussões é, entretanto, a ausência de uma teoria da identidade e da diferença. Olha só, ao longo de videoaulas anteriores, e eu até incentivo a você consultar, novamente assistir às videoaulas anteriores, que elas estão disponíveis em nossa plataforma. Eu já conceituei para você multiculturalismo. Mas vamos relembrar o que é multiculturalismo? Nós temos aí a formação multi, né, de múltiplos, que você utiliza lá na matemática. Então eu não estou tratando só de um, eu estou tratando de vários. E culturalismo vindo justamente da questão da cultura, né? Então, nós temos várias culturas. Podemos articular esse conceito, essa palavra multiculturalismo ao de relativismo cultural, que também já foi explicado e exemplificado a todos vocês. Isso tudo implica dizer o quê? Que no mundo há uma diversidade cultural, como eu sempre pondero ao longo das videoaulas de sociologia. A sociedade, ela não é única e não há um único caminho de desenvolvimento, de progresso das organizações sociais. O que existe é cada sociedade com características próprias, com a sua historicidade,
com o seu desenvolvimento próprio. Então, o enunciado da questão, ele chama justamente a atenção para isso, para essa questão do multiculturalismo a respeito dessas variações que existem entre essas sociedades. Vamos agora no comando da questão e vamos também fazer a leitura bastante atenciosa das possibilidades de resposta. Segundo o texto, as questões do multiculturalismo e da diferença, letra A, são cada vez mais valorizadas, o que redundou na criação de uma teoria desses assuntos. Letra B, têm sido cada vez mais valorizadas pelo oficialismo educacional, ainda que não haja uma teoria sobre elas. Letra C, são questões menores que têm sido ignoradas pela academia. Letra D, são questões que já possuem ampla fortuna crítica produzida pela academia. E a alternativa E, são tratadas de forma marginal em razão de sua pouca importância no contexto dos estudos culturais. Vamos observar qual é o destaque? A alternativa correta está expressa na letra B, de bola. Têm sido cada vez mais valorizadas pelo oficialismo educacional, ainda que não haja uma teoria sobre elas. Ou seja, essas temáticas, elas simplesmente deixaram, digamos assim, de ser temas secundários. E hoje percebe-se a necessidade de que as áreas do conhecimento, principalmente no que diz respeito à área de humanas, precisa voltar-se justamente para essas questões, estudá-las cientificamente, conforme não haja, por mais, aliás, que não haja, uma teoria, conforme foi mencionado na alternativa correta e que vocês agora há pouco puderam visualizar. Vamos avançar para a nossa segunda questão do nosso Exercitando? Agora, essa questão do mesmo livro didático, página 17, questão 17, aliás, página 171. Se cada religião é um universo complexo e diversificado, que se manifesta e se desenvolve no tempo e no espaço, o mundo das religiões apresenta essas características, a fortiori, em maior proporção. Diante de tamanha diversidade, o pesquisador das ciências das religiões vê-se obrigado a se especializar no estudo de um determinado universo religioso, pois somente uma análise rigorosa de universos religiosos particulares autoriza eventuais comparações. Então prestem bem atenção. Se nós levarmos em consideração a realidade brasileira, nós vivemos, aliás, num país que ele é plural no que diz respeito à questão religiosa, E aí também vai essa dica. Quando você estiver lá resolvendo a sua prova do Enem, nesses enunciados, tente primeiramente identificar qual é a essência da questão, do enunciado. Qual é a ideia principal que, no caso, está sendo tratada. Então, visualizando novamente essa questão, nós sabemos que a temática principal trata a respeito do quê? De religião. Mas, ao mesmo tempo, essa temática da religião, ela está vinculada à questão de pesquisa, Vocês podem observar a última frase, quando está escrito assim, pois somente uma análise rigorosa de universos religiosos particulares autoriza eventuais comparações. E aí eu retomo o comentário de agora há pouco. O Brasil, ele é um país plural no que diz respeito às questões religiosas. Existem países pelo mundo que eles são mais homogêneos. Eles têm aquela religião única e, obviamente, todos aqueles membros que compõem aquela realidade social se submetem, precisam absorver e naturalizam, desde a sua criação, desde a educação familiar, aquele formato religioso. A exemplo da sociedade brasileira, então, o mundo inteiro
apresentam uma diversidade religiosa. É claro que nós vamos podemos, aliás, identificar algumas semelhanças entre essas práticas, né? Que, na verdade, são práticas de fé, é a crença da pessoa. Mas, substancialmente falando, essas religiões elas são completamente distintas. É possível realizar um estudo no sentido de universalizar um conhecimento, no sentido de universalizar um tipo de saber para compreender essa diversidade de religiões? É claro que isso não é possível. Com base nesse comentário, vamos retornar aqui para a projeção. Nós temos aí o comando que diz assim: sobre o texto, pode-se dizer que o autor. Possibilidades de resposta. Letra A. Acredita que para entender o universo religioso devem-se estudar todas as religiões. B. Compreende que o universo religioso não é diversificado. Letra C. Defende o estudo pormenorizado de uma religião para compreender o universo religioso, pois só assim é possível fazer comparações. Letra D. Afirma que as religiões se desenvolvem no tempo, mas não no espaço. E letra E. Afirma que as religiões se desenvolvem no espaço, mas não no tempo. A resposta correta está na letra C. Defende o estudo pormenorizado de uma religião para compreender o universo religioso, pois só assim é possível fazer comparações. Então, entenda o seguinte: quando se diz um estudo pormenorizado de uma religião, né, quer dizer, é fazer um estudo de caso, estudar especificamente uma religião. E através dos resultados, né, porque todas as vezes que nós pesquisamos, nós obtemos resultados. E esses resultados acabam sendo as nossas considerações, aquilo que nós aprendemos, o conhecimento produzido a respeito de uma determinada realidade, de uma determinada situação observada. Então prestem bastante atenção, é um estudo particular para que comparações sejam feitas. Como eu mencionei anteriormente, não para se chegar em conclusões, digamos assim, universais e definir todas as religiões de uma determinada forma. Uma pormenorização para poder comparar e entender outras particularidades. Vamos avançar? Agora nós vamos para questões do Enem. Essa questão que vocês estão visualizando, ela esteve na prova do Enem do ano de 2018. Então, ouçam com bastante atenção. Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência, dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros, etc. Também para trazer sorte, dinheiro e até atrair mulheres. O costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens brancos. Ou seja, até hoje não é muito diferente. As pessoas, diante das suas necessidades, elas acabam recorrendo ao sobrenatural. Fazem promessas, um voto, ou seja, recorrem à fé para obter algo principalmente de ordem material. Vamos para o comando da questão e as possibilidades de resposta. A prática histórica cultural de matriz africana, descrita no texto, representava um ou uma. Letra A. Expressão do valor das festividades da população pobre. B. Ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado. Letra C. Estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa. Letra D. Elemento de conversão dos escravos ao catolicismo romano. E letra E, instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social.
Vamos visualizar a alternativa correta expressa na letra E, instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. Então pare para pensar, a sua mãe, seu pai está desempregado. Oh meu Deus, faz a oração para conseguir um emprego, para não deixar que o alimento falte em casa, sendo que a questão, que o abala naquele momento é um problema social que no caso é o desemprego. Vamos avançar para a última questão do nosso Exercitando, questão essa mais recente, esteve no Enem do ano de 2021. Uma civilização é a entidade cultural mais ampla. As aldeias, as regiões, as etnias, as nacionalidades, os segmentos religiosos, todos têm culturas distintas em diferentes níveis de heterogeneidade cultural. A cultura de um vilarejo no sul da Itália pode ser diferente da de um vilarejo no norte da Itália, mas ambos compartilham uma cultura italiana comum que os distingue de vilarejos alemães. As comunidades europeias, por sua vez, compartilharão aspectos culturais que as distinguem das comunidades chinesas ou hindus. Então vamos entender? Temos aí mais uma questão que chama atenção a esse aspecto, as variações culturais. Vamos trazer isso para a realidade do nosso país? Nós vivemos no Brasil. Existe uma cultura brasileira. Mas, por exemplo, o nosso estado, o estado do Acre, situado na região norte, nós temos peculiaridades culturais que são referentes à nossa região geográfica e até mesmo ao nosso estado, que já são diferentes de algumas questões culturais presentes no Nordeste brasileiro e as peculiaridades de suas respectivas cidades. Ao mesmo tempo que existe uma homogeneidade cultural, dentro de uma mesma sociedade, dentro de um mesmo país, nós também vamos encontrar variações culturais. Nós também vamos encontrar uma diversidade cultural. Tudo bem? Vamos observar o que é que a questão está pedindo de nós? De acordo com esse entendimento, a civilização é uma construção cultural que se baseia na letra A, atemporalidade dos valores universais. Letra B, globalização do mundo contemporâneo. Letra C, fragmentação das ações políticas. Letra D, centralização do poder estatal. E letra E, identidade dos grupos sociais. Vamos observar a alternativa correta, está na letra E, identidade dos grupos sociais. É como eu mencionava agora há pouco a todos vocês. Fazemos parte de um mesmo país, mas dentro de um mesmo país nós vamos identificar as suas variações. Dentro de uma mesma cidade, nós também podemos encontrar variações culturais, Então, existe uma cultura maior, aquilo que é homogeneizado, aquilo que faz referência a todos nós, mas essas variações, elas vão ser sim identificadas. E quando você tem, agora vamos nos reportar a conteúdos, a objetos de conhecimento, melhor colocando, já mencionados em videoaulas anteriores. Quando o seu olhar é um olhar sensível, no sentido de perceber essas variações culturais, você está tendo uma postura relativista. Quando o seu olhar ele é um olhar baseado por esse princípio do relativismo, você está se colocando à disposição para compreender a cultura do outro. Quando você se coloca nessa conduta, nessa postura de compreensão, você não é preconceituoso, você não emite pré-julgamentos e assim sucessivamente. Porque o outro não é necessariamente igual à minha pessoa. O outro, ele é algo totalmente diferente de mim. E eu devo me dispor, a tratar justamente a respeito disso. Nós temos vivido numa sociedade em que essas
diferenças, mas fazendo referência a essa diversidade de grupos sociais, tem emergido bastante e precisamos levar isso em consideração. Finalizo esta videoaula e não deixe de acessar a nossa plataforma.